Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma videoaula para desta feita trazer o assunto Planeta Vida. O planeta Terra é um planeta telúrico, ou seja, é um planeta constituído de rochas. No nosso sistema solar, nós temos Mercúrio, Vênus, Marte e a própria Terra com planetas telúricos. O restante dos planetas conhecidos em nosso sistema solar são gasosos. A estrutura interna do planeta Terra é constituída de uma crosta terrestre, manta e núcleo. A estrutura externa da Terra, além da mencionada crosta terrestre, também chamada de litosfera, tem-se hidrosfera e atmosfera. E o conjunto dessas camadas, onde tem vida, é chamada de biosfera. Aí envolve a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que são o que oferecem condições favoráveis para a existência de vida. Fatores abióticos é o conjunto de todos os fatores físicos que podem influenciar o ecossistema. Aos fatores abióticos relacionados ao clima, que são influenciados pela relação Terra e Sol. E esta relação é fundamental para a dinâmica do planeta. Radiação solar é a energia emitida pelo Sol em forma de radiação. É fonte de energia para o planeta, imprescindível para a realização da fotossíntese, além de ser responsável pelo seu aquecimento, mantendo uma temperatura adequada para as mais diversas espécies de seres vivos que habitam este planeta. Também é fundamental para a determinação do clima. Além disto, associa-se à evaporação, e este processo da evaporação d'água constitui o ciclo da água, a formação de nuvens e de ventos. A temperatura, a disponibilidade de água, de sais minerais, de luz e de gases regulam a distribuição dos produtores. Por conseguinte, havendo uma demanda de produtores, proliferam outros seres vivos, como consumidor e decompositores. Insolação é a quantidade e distribuição de radiação que incide sobre o planeta e está relacionado a dois movimentos, o de rotação e o de translação. O movimento de translação provoca a formação das estações do ano. As estações do ano são caracterizadas por mudança de temperatura, de umidade e duração do dia. Isto pode provocar alterações no comportamento dos seres vivos, como comportamento para acasalamentos, migrações de certos animais, queda das folhas dos vegetais, floração. O movimento de rotação é responsável pela alternância dia-noite. Isto exerce grande influência sobre a vida dos seres vivos. Certos animais são mais ativos durante o dia, outros somente durante a noite. As plantas sofrem influência dessa alternância
na sua taxa de fotossíntese, na abertura de suas flores e também no dobramento de suas folhas. Esse dobramento ocorre durante o dia para evitar a perca excessiva de água, naturalmente em algumas plantas, porque todas as espécies sofreram durante a sua evolução adaptações diferentes. A rotação também influencia na formação das correntes marítimas, bem como na formação das correntes de ar. Na América do Sul, do lado do Oceano Pacífico, acontece um fenômeno chamado ressurgência, que consiste no afloramento de águas frias das profundezas do oceano, trazendo muitos nutrientes, entre os quais nitrato e fosfato, facilitando com isto o surgimento de algas e, consequentemente, de toda a teia alimentar, inclusive os peixes, transformando a costa em uma riquíssima região pesqueira. O mesmo não ocorre na costa brasileira, banhada pelo Oceano Atlântico. Isto determina que esta região tenha um menor potencial pesqueiro em relação às áreas banhadas pelo Oceano Pacífico. As correntes marítimas influenciam a pluviosidade da região. Os ventos provenientes do mar, carregados de umidade, ao passarem por uma região de influência de ventos frios, ocorrendo grandes precipitações de chuvas. Então, essas correntes com precipitações avançam pelo território, ou seja, pelo continente. Ao chegarem em regiões próximas a 30 graus e 40 graus norte, já não apresentam umidades. E aí surgem os grandes desertos, como o deserto do Saara, o deserto da Austrália e o deserto de Gobi, na África. As terras são pouco mais de 1/4 da superfície terrestre e apresenta um perfil irregular. A formação de relevo pelo dobramento da crosta terrestre e pela contínua fragmentação de rochas por um processo chamado de intemperismo, causado pela água, pelo vento, choques térmicos e outros fatores, modelam a superfície do planeta. A elevação de montanhas é uma das alterações de relevo que causa maior impacto ao ambiente, funcionando como uma barreira, ocasionando mais precipitações de um lado da montanha e, portanto, uma maior abundância de vegetais, e do lado oposto, as chuvas são escassas. O Brasil, a Indonésia e a Colômbia são os países com maior biodiversidade do planeta. Nos ecossistemas em que os fatores abióticos são favoráveis, nota-se uma maior quantidade e diversidade de seres vivos. À medida que o ecossistema avança para os polos, essa biodiversidade diminui. Esta mesma relação ocorre com relação às altitudes. À medida que se avança na subida de uma montanha, menor será a biodiversidade, chegará ao ponto em que terá apenas gelo congelado eternamente. Outro aspecto relacionado
à diversidade nos ecossistemas é a estratificação vegetal. Nos Pampas Gaúchos, por exemplo, há apenas uma camada de gramíneas. Portanto, neste ambiente existe apenas extrato herbáceo. Nos cerrados existe o extrato herbáceo, grande quantidade de arbustos que forma o extrato arbustivo e algumas plantas maiores, mais dispersas, que formam o extrato arbóreo. Na floresta tropical, a maior estratificação vegetal, grande quantidade de plantas densamente agrupadas, árvores de diferentes alturas, muitas de grande porte. Nas florestas pluviais tropicais, entre as árvores maiores que retêm a luminosidade, crescem plantas menores chamadas de epífitas, que são as bromélias, as orquídeas. O extrato das lianas, que incluem os cipós, é constituído por plantas que se apoiam e possuem raízes que se dirigem ao solo, onde penetram e aí pode absorver a sua seiva bruta. As epífitas, ao contrário das que formam o extrato das lianas, não têm ligação com o solo. Bem, alunos, era o que tínhamos para hoje e até um próximo vídeo.